Olá, bem-vindos a mais um estudo do livro Obreiros da Vida Eterna, psicografia de Chico Xavier, ditado pelo espírito André Luiz. Estamos em nosso estudo de número 15, analisando ainda o capítulo 6, intitulado Dentro da Noite, capítulo que descreve o início do resgate de um padre que é companheiro antigo de irmã Zenóbia e que agora ela começa as tentativas de resgate, utilizando-se de sua genitora, de sua mãe, para que ele se converta, ainda que temporariamente, a fim de que seja direcionado para uma reencarnação compulsória. No último estudo, na data de ontem, nós vimos a oração belíssima que a irmã Zenóbia fez, pedindo a Jesus que despertasse aquele espírito que era tão querido para ela. Vimos então, depois da oração fervorosa, André Luiz trazer um conceito muito interessante. Ele disse: mais uma vez reconheci que a prece é talvez o poder máximo conferido pelo Criador à criatura. A prece, portanto, é um poder que Deus nos deu para entrar em contato com Ele, com seus emissários, com o Cristo, o Espírito de maior elevação conhecida na Terra. E esse poder, conferido por Deus a nós, nos permite mudar de sintonia, melhorar nossa vibração, trazendo tranquilidade, serenidade e poder de escolha diante dos desafios da vida. Naquele momento, irmã Zenóbia se utilizava da prece para dar fundamento à sua atividade, para dar forças a ela e para facilitar o acesso ao coração daquele que lhe era mais querido e que precisava de muita ajuda. André Luiz então diz que em seguida à oração, a súplica feita pela irmã Zenóbia, ele ficou sensibilizado e observou que de todos eles irradiavam-se forças brilhantes que alcançavam o tórax de Zenóbia, como a reforçar-lhe as energias, e de suas mãos carinhosas e beneméritas, então iluminadas de claridade doce e branda, emanavam raios diamantinos. Nós já vimos em outros estudos como há uma contribuição de todos aqueles que estão em sintonia numa mesma oração, num mesmo local. Inúmeros foram os exemplos de mentores que oraram buscando Deus e receberam eflúvios energéticos de todos que acompanhavam essa oração e que estavam sintonizados com ele. Então agora, mais uma vez, nós vemos o mesmo fenômeno. Irmã Zenóbia orou e todos que estavam ali em sintonia com ela, participando também do resgate, enviavam energias que eram direcionadas a ela, emanando, por sua vez, raios diamantinos. A amorável amiga colocou-as sobre a fronte do desventurado, oferecendo-nos a certeza de que maravilhosas energias se haviam improvisado em benefício dele. Então vejam que a irmã Zenóbia, conhecedora das técnicas na espiritualidade, utilizou-se dos raios luminosos, das energias, para beneficiar o assistido diretamente, direcionando aquela energia salutar para a fronte dele. Chamou novamente por seu nome, de forma grave e terna. O interpelado agora, revelando capacidade auditiva diferente, fez imenso esforço por levantar-se, tateou em torno de si e bradou:
Quem está aqui? Vejam que a oração de irmã Zenóbia e a energia de todos que ali estavam colaborou para que o assistido aumentasse a sua capacidade auditiva, pudesse ouvir aqueles que queriam ajudá-lo. Lembrem-se que antes ele mal ouvia, a voz estava distante. Após a oração e a intercessão, porém, aquela voz aumentou e ele pôde ouvir de forma mais clara, perguntando: quem está aqui? Somos nós, respondeu Zenóbia desvelada, que trabalhamos em teu favor a fim de que obtenhas paz e luz. Quimeras, gritou o infortunado, acusando alguma transformação íntima. Fui traído em meu ministério sacerdotal? Negaram-me os direitos prometidos? Fui espezinhado e ferido. Que desejais de mim? Lastimar-me? Não necessito da compaixão alheia. Aconselhar-me? Impossível. Estou cego e atormentado no inferno por deliberado menosprezo das forças divinas que me desampararam totalmente. Vejam então que ele mais uma vez nega ajuda e se coloca numa posição de revolta e de vítima. Eles sempre são vítimas. Todos os verdugos, todos aqueles que perseguiram, se fazem de vítimas. Não é diferente com ele, que apesar de ouvir as palavras de irmã Zenóbia, nega qualquer ajuda porque se diz enganado. Prometeram a ele o céu, porque ele era sacerdote, da mesma forma daqueles que buscam comprar um lugar no céu, e quando chegou no plano espiritual, viu que a realidade era outra. Ele não queria então nenhuma ajuda, porque achava-se injustiçado, desamparado. Hipólito, que é um dos padres que compõem a equipe de André Luiz, disse: Domênico. Quem pediu a Hipólito que falasse foi a irmã Zenóbia, que fez um gesto silencioso nesse sentido, dando a ideia de que não desejava empregar a própria voz na conversação que se iniciava. Olha o detalhe, irmã Zenóbia não queria falar, pediu para Hipólito, que era o padre cristão ali presente, para falar. Domênico, disse ele, não te rebeles contra a determinação da justiça divina. Vejam que nós vamos presenciar agora um diálogo entre dois padres. Domênico, que é um padre falido, um padre muito mau, que caiu, errou, cometeu crimes terríveis, e do outro lado, Hipólito, um sacerdote católico que cumpriu sua missão, foi um homem bom, ajudou as pessoas, estudou as Escrituras e foi um cristão verdadeiro. Eles vão dialogar, porque Hipólito tem conhecimento da Bíblia, de todas as passagens do Evangelho, e isso vai facilitar a conversão de Domênico, pois são colegas de trabalho, de função, de sacerdócio. Justiça, replicou ele, vibrando de emotividade. E não tenho fome do direito? Não possuía eu prerrogativas no apostolado? Não fui sacerdote fiel à crença? Há muitos anos padeço nas trevas, e ninguém se lembrou de fazer-me justiça. Notem mais uma vez que ele tem consciência de que foi padre, sacerdote, que busca justiça e que negaram a ele essa justiça. Acalma-te, disse o nosso companheiro com voz firme. A consciência é juiz de cada um de nós. Possivelmente, envergaste a batina fiel à crença, mas desleal ao dever. Olha que palavra forte. De fato, Domênico havia sido sacerdote, havia sido padre. Porém, ele vestiu a batina fiel à crença, mas desleal ao dever.
ficou somente nas palavras, nas formalidades, nos rituais e esqueceu do seu dever de líder religioso. Temos conosco alguém com bastante poder de penetração nos escaninhos de tua vida mental, que é a Luciana. Espera, vamos orar em silêncio para que a bênção do Senhor se faça sentir em teu coração, e em seguida passaremos a auxiliar-te para que releias com a serenidade precisa o livro de tuas próprias ações, compreendendo a longa permanência nos despenhadeiros fatais. Notem que o irmão Hipólito está induzindo uma regressão espontânea, o que é muito comum nos processos de desobsessão, de doutrinação, e que a Luciana, que domina essa técnica, vai acessar as memórias de Domênico para que ele desperte, para que ele compreenda por que ele ficou tanto tempo no plano espiritual inferior depois de uma vida desregrada. O infeliz emudeceu por momentos, e tomados do forte desejo de auxílio, endereçamos fervorosa súplica à esfera superior, rogando lenitivo para o sofredor e bastante luz para nossa irmã Luciana, a fim de que pudesse ver aquela consciência culpada com a eficiência precisa. Então, novamente, eles recorrem à oração para acalmar Domênico e para dar forças a Luciana, para que ela encontre, através da técnica da clarividência, os arquivos de memória na mente do irmão Domênico para que ele compreenda a sua situação. Vejamos então, no capítulo 7, chamado Leitura Mental, como a irmã Luciana vai proceder com essa técnica da clarividência. Após a oração silenciosa, Jerônimo fez Luciana compreender que atingíramos o momento de ação. Era o momento da Luciana agir. A enfermeira clarividente, evidenciando o carinho fraterno, aproximou-se do infeliz e, depois de fitar-lhe a fronte demoradamente, começou: Padre Domênico, vossa mente revela o passado distante, e esse pretérito fala muito alto diante de Deus e dos irmãos em humanidade. Olha que interessante, a técnica da irmã Luciana é como se fosse mesmo uma médium aqui da Terra, lendo a vida passada da pessoa. Muitos médiuns conseguem acessar esses painéis mentais que descrevem o passado dos indivíduos. É por isso que nos capítulos anteriores nós vimos que a mediunidade também é utilizada no plano espiritual. A irmã Luciana trazia essa característica, essa faculdade mediúnica de acessar essas memórias. E ela ficou perante ele, o irmão Domênico, e começou a ver na sua memória, descrevendo para ele um passado distante. Duvidais da providência divina, alegais que o vosso ministério não foi devidamente remunerado com a salvação, e imprecais contra o Pai de misericórdia infinita. São 3 condutas que Domênico tem. Duvida de Deus, alega que não foi pago, que não recebeu a recompensa que foi prometida por ter sido sacerdote, achando que deveria ser salvo somente por isso, e se revolta contra Deus, que é a misericórdia infinita. Vossa dor permanece repleta de blasfêmia e desespero. Proclamais que as forças celestes vos abandonaram ao tenebroso fundo do abismo. Ele então responde: e porventura não é assim? Compelido pelas circunstâncias da vida humana, a servir numa igreja que me enganou, negam-me o direito de reclamar? Olha como ele acha que tem razão, né? Ele acha que ele pode reclamar, que ele pode se revoltar, porque
A igreja prometeu a salvação para ele. O Evangelho não tem palavras de mel para o ato de Judas. Entendem como é importante ter alguém que conheça as Escrituras, que conheça o Evangelho para dialogar com esse indivíduo, porque ele vai usar do Evangelho para justificar as suas faltas, para justificar a sua postura de revolta. Ele compara o abandono, o suposto abandono que ele sofreu, a uma traição de Judas. Ele compara a promessa que a igreja fez para ele de ser salvo apenas porque era padre com a traição de Judas. Então é preciso que alguém dialogue com ele com conhecimento do Evangelho para dizer: não é assim. Essa interpretação está equivocada, porque ele é conhecedor das Escrituras. Deverei, por minha vez, louvar os que me traíram? Perguntou ele. Não, Domênico. Vossos amigos não cogitam de criticar instituições. Desejam tão somente amparar-vos. O objetivo ali não era criticar a igreja, é ajudá-lo. Não concordais no vosso desvio da conduta cristã? A pergunta é direta. Você não caiu? Você não errou? Você não se desviou da conduta cristã? Porque ele só está culpando a igreja pelo seu sofrimento. E a conduta dele? Teríeis, de fato, agido como sacerdote fiel aos sagrados princípios esposados? Esperaríeis um paraíso de vantagens imediatas para cá dos túmulos, tão só pelas insígnias exteriores que vos diferenciaram dos outros homens? Não ponderastes a extensão das responsabilidades desassumidas? Então vejam que são várias perguntas, que também é uma técnica, né? Sócrates já nos ensinava isso. Por meio de perguntas, o mestre estimula o aluno a pensar. Então, fazer perguntas a alguém que está num processo de doutrinação, de libertação, é muito comum, é uma técnica muito eficaz. Será que você foi fiel aos princípios? Será que você não se utilizou do seu posto, da sua condição, para se colocar acima dos homens? E a extensão das suas responsabilidades? Oh, que perguntas! Exclamou o interpelado com indisfarçável azedume. A organização religiosa a que servi prometeu-me honras definitivas. Não era eu diretor de grande coletividade social? Não ministrava o Santíssimo Sacramento? Não fui recomendado ao céu? Vejam como ele se prende aos rituais. Ele que ofertava ali, né, através do ritual católico, o corpo e o sangue do Cristo. Ele que ministrava esses rituais, ele que era diretor de obras sociais na igreja, acreditava que merecia o paraíso só por isso. Porque até agora nós não vimos os crimes que ele cometeu. Acredito que ele vai acabar confessando, porque vai enxergar o que fez. Mas por enquanto ele foca apenas nos rituais, na sua posição, e oculta os seus crimes. Apesar de tais protestos, Padre Domênico já acusava sinais de transformação íntima. Então vejam que exteriormente ele está naquela posição de resistência, duro, impassivo, mas por dentro, André Luiz diz já perceber que ele inicia uma certa transformação moral. Fizera-se-lhe a voz mais triste, denunciando capitulação próxima. O fato de ele nos sentir de mais perto, por intermédio da audição, facilitava-nos a atuação magnética de auxílio.
A lei de sintonia é perfeita, de vibração. Ele baixou a guarda só um pouquinho, porque resolveu ouvir aqueles companheiros, e isso já era suficiente para a atuação magnética agir, auxiliar no seu resgate. Ele começava a lembrar o que fez, que de fato não tinha sido fiel ao apostolado. Ao término de suas interrogações reticenciosas, Luciano observou: as igrejas, meu amigo, são sempre elevadas e belas. Consubstanciam invariavelmente o roteiro de nosso encontro divino com o Pai de infinito amor. Ensinam a bondade universal, o perdão das faltas, a solidariedade comum. Mas e os nossos crimes, fraquezas e defecções? Em geral, todos nós que somos filiados a correntes várias do pensamento religioso na Terra, exigimos que se nos faça justiça, esquecidos, contudo, de que as noções de justiça envolvem a existência da lei. Olha a reflexão bonita que a Luciana está fazendo. A igreja prega o bem, a igreja prega o perdão, o arrependimento. Mas e os componentes da igreja, quando falham, quando cometem crimes? Exigem justiça, mas se esquecem que para existir justiça é necessário observar a lei. A lei vem primeiro, para depois a justiça se aplicar. E como ludibriar a lei, soberana e inalterável, embora compassiva em suas manifestações? A lei é misericordiosa, mas ela é soberana. Por mais que Deus alivie as punições, as maneiras de nos reequilibrarmos perante a lei, ela não deixa de se aplicar. Não concordais que é absurdo reclamar determinado procedimento dos outros, esperando para o nosso eu, tirânico e desequilibrado, as compensações, somente devidas aos observadores das regras de purificação, das quais não passamos de meros expositores no campo do ensinamento? Então, essa última pergunta é para demonstrar que ele age, pensa e fala de forma incongruente. Por quê? Contraditória. Ele pede a recompensa dos justos, a recompensa daqueles que foram puros na terra, sendo que ele não observou a lei, ele não seguiu a lei divina. Como ele pode querer a recompensa de quem foi purificado, de quem observou as regras da purificação, sendo que ele não observou, sendo que ele não seguiu o que a lei determina? E a confissão tornou Domênico visivelmente impressionado com as palavras ouvidas. Monsenhor Pardini ouviu-me antes da morte e absolveu-me. Olha só, mais uma vez que a gente vê, né? Um ritual próprio da Igreja Católica que não faz sentido para nós hoje. Por quê? Basta se confessar no leito de morte para ser salvo. Comete crimes a vida inteira. Quando está prestes a morrer, por medo do inferno, confessa o que fez e acha que com isso será salvo, apenas porque o padre que ouviu sua confissão disse: estás absolvido. Se fosse simples assim, seria maravilhoso. Ou não, né? Porque isso estimularia o crime. Basta se confessar que não sofreríamos as consequências das nossas atitudes infelizes. Não é assim. Então ele afirma: eu fui absolvido por um padre, no caso bispo, né? Não, Monsenhor. Fui absolvido pelo Monsenhor Pardini no meu leito de morte. Um ritual católico que no plano espiritual não tem efeito algum.
o Monsenhor, ele não tem autoridade moral para perdoar as faltas, sendo que ele não foi vítima dessas faltas, desses crimes. Ele é um suposto representante de Deus na Terra, um religioso que acha que detém um poder de perdoar as faltas alheias, entrando em contradição com a lei divina. Porque para ser perdoado é necessário que a vítima tenha reparado os seus prejuízos. Nós sabemos que, conforme Kardec ensinou, existem 3 fases do reajustamento moral dos indivíduos. Primeiro ele se arrepende, depois ele expia e depois ele repara. Então não é simples assim. Nós precisamos devolver o que tiramos dos outros. Na mesma existência, na próxima, algum dia a gente tem que devolver. Então não basta confessar no leito de morte para herdar o céu. Ela então pergunta: e confiastes em semelhante medida a confissão? Vosso colega de sacerdócio poderia induzir-vos ao bom ânimo e à coragem necessária ao serviço de reparação futura? Olha o que eu falei agora. Reparação futura. Basta o Monsenhor perdoar os crimes para que a reparação se resolva? Não conseguiria ele subtrair-vos à consciência os negros resíduos mentais dos atos praticados? Percebam, o perdão conferido pelo Monsenhor no leito de morte de Domênico não apaga os resíduos mentais escuros que habitam a mente do criminoso. É como eu disse, não é simples assim. O criminoso precisa se arrepender, precisa expiar e precisa reparar. Se ele conseguir reparar antes da expiação, melhor ainda. Mas, em regra, primeiro o indivíduo sofre para depois reparar. Esses resíduos escuros, desequilibrados na mente do criminoso, só são diluídos pela ação do bem, pela reparação do mal feito. Vosso coração, Padre, é um livro aberto aos nossos olhos. Envolvido nas trevas, injuriais o nome de Deus e sua justiça. No entanto, a viva descrição de vossas reminiscências são bastante expressivas. Então ela começa a falar: olha, eu estou vendo o seu passado. Você está acusando Deus, você está injuriando a justiça divina, mas nós estamos vendo aqui como um livro aberto o seu passado. Porque Domênico se calasse humilhado sob a vigorosa influenciação magnética de Zenóbia, que o mantinha nos braços, a clarividente Luciana prosseguiu: vejo-vos a derradeira noite na existência carnal. Ela viu a última noite dele na terra, antes de desencarnar. Acompanho-vos em noite fria, sob fortes rajadas do vento, de céu sem lua. Desviastes o passo de centro populoso e enveredais por estrada sombria de recanto suburbano. Não somente vos observo a forma física, sinto-vos igualmente o estado emocional. Olha que mediunidade bonita. Ela consegue ver algo que aconteceu e também sentir a emoção do indivíduo que ela está vendo ali. Ela está vendo o último dia do Domênico na Terra, antes de morrer, o que ele estava fazendo, saindo de um centro populoso na direção da periferia, e também conseguia traduzir o sentimento que envolvia o coração de Domênico, a sua emoção. Empolgado pela visão embriagante dos sentidos, penetrais um lar honesto, cego por sentimento,
menos respeitoso para com alguém que vos ouviu inadvertidamente as palavras finais de sedução e malícia. Então vejam, ela está expondo ele. Eu estou vendo você ir na direção de um lar para usar alguém no sentido de sedução e malícia. Alijastes a batina escura como quem despe incômoda capa. Envergais agora, na intimidade de pequeno salão verde, perfumado costume de casimira cinza claro. Então ela está descrevendo que ele se desfez da batina, né? Retirou a batina e colocou outra roupa, entrando num pequeno salão verde. Absorvida por vossas referências gentis, que apenas traduzem propósitos de sensação, distantes de qualquer sentimento edificante, certa mulher cede às vossas promessas. Então, estamos vendo aí que Domênico iludiu uma mulher. Deve ter iludido mais de uma, né? Mas a descrição aqui fala de uma mulher. Ele provavelmente não falou para ela que era padre, ou então seduziu essa jovem, essa mulher, mesmo sendo um sacerdote. Alguém, todavia, demora-se espreitando-vos, alguém está observando os dois. É um homem que se certifica da ocorrência e afasta-se alucinado, sem que lhe identificasseis a presença. Alguém, portanto, viu o que ele estava fazendo e o padre não percebeu. Trata-se do esposo ofendido em dolorosa crise passional. Ele flagrou então a esposa o traindo com Domênico, que era padre. Imagine. Distancia-se a caminho da pequena cidade próxima, tomado de dor selvagem, de homem traído. Penetra grande empório de bebidas e adquire 1 litro de vinho antigo por alto preço. Afasta-se angustiado e, oculto à sombra de árvores acolhedoras, adiciona ao conteúdo do frasco pequena porção de substância venenosa, fulminante. Em seguida, espera-vos de longe, acariciando a ideia do assassínio. Então o marido traído compra um vinho e coloca uma substância venenosa para assassinar esposa e o padre Domênico. Noite alta, regressais ao presbitério, e o adversário, como quem volta de ligeira viagem, saúda-vos agradavelmente, com dissimuladas demonstrações de estima e confiança. Paira o convite ao vinho reconfortante na madrugada gélida e abris a porta da residência paroquial. Aqui vale um comentário, né? Primeiro, percebam a dissimulação do homem traído que vai oferecer o vinho ao padre, aproveitando que está frio naquela madrugada, que certamente ele aceitaria o convite para tomar um vinho. E segunda observação é que se o padre Domênico observasse os seus deveres, ele não cairia naquela armadilha, naquela cilada, porque ele negaria o vinho, né? Um padre não deve tomar vinho assim, alta hora da madrugada, dividindo aí essa garrafa com esse homem desconhecido. Ele só caiu nessa armadilha porque ele trazia a fraqueza nessa área. Então, além de já errar, tendo relações com uma mulher casada, sendo sacerdote, ele aceitou uma bebida venenosa sem saber, por não observar seus deveres paroquiais. O homem traído então entra calmamente, na tepidez do interior doméstico, à frente de vasta mesa bem servida, coloca o vinho, e o irmão Domênico, o padre, experimenta o vinho velho misturado a veneno destruidor. Luciana então diz: não tivestes tempo para explicações. Ante vossos gemidos furiosos e roucos, pela ação do veneno, entre esgares de sofrimento, o assassino ri-se
e pronuncia aos vossos ouvidos feias palavras de maldição. Quando a respiração se fez mais opressa, o homicida pediu socorro às dependências da casa, depois de inutilizar a prova do crime ante vossos olhos assombrados. Então aquele homem matou o padre Domênico com veneno, escondeu o vinho e pediu socorro, certamente alegando que o padre teve um mal súbito. Precipitam-se em vão os servidores. Velho eclesiástico aproxima-se no intuito de ouvir-vos. Deve ser o Monsenhor Pardini de vossas referências, ou seja, aquele que ouviu as confissões do padre antes dele morrer. Compreendendo-vos a dificuldade para manter qualquer conversação, interroga o criminoso, que se declara vosso amigo íntimo, e esclarece fingidamente que regressava em vossa companhia do próprio lar, onde havíeis entretido confortadora e longa palestra com ele e a esposa, demorando-se aí por insistência dos dois. Então o assassino inventa uma história dizendo que era amigo do padre Domênico e que tinha voltado com ele de sua própria casa após uma reunião com a sua esposa e ele, o que é uma mentira. O criminoso, revelando piedade irônica, assegura que vos acompanhara à casa paroquial em vista da noite alta e que demandara o interior a vosso convite para reconfortar-se, e que em plena palestra amistosa caístes fulminado por síncope singular. Então o assassino é muito ardiloso, ele mente, dizendo que acompanhou o padre porque estava muito tarde, estava preocupado com a segurança do padre, e quando chegou na igreja resolveu entrar porque o padre convidou ele, e teve um mal súbito, um infarte. Debalde vós intentais esclarecimento. Padre Domênico tentou dizer a verdade, mas não conseguia pela ação poderosa do veneno. Vossa destra levanta-se e o indicador aponta o criminoso. Monsenhor Pardini aproxima-se. O homicida toma-vos a mão quase inerte e exclama: é preciso salvar o padre Domênico. Minha esposa e eu não nos conformaríamos com semelhante perda. Olha como ele é falso, né? Criminoso. Por mais que ele tivesse sido traído, não justifica um ato homicida, principalmente com tanta crueldade e dissimulação. Aquele homem certamente sofreria depois a consequência dessa atitude. Mas o padre Domênico tentou dizer que estava sendo vítima ali de um assassinato e não conseguiu, porque o assassino dissimulou a cena. O eclesiástico que vos assiste permanece sob forte emoção. Supõe ser o vingador companheiro desvelado da vítima e inicia o serviço dos moribundos. Então o Monsenhor Pardini acabou acreditando na história do assassino, que ele seria de fato amigo do padre, quando na verdade era o seu perseguidor, né, o seu assassino. Endereçais supremo olhar de impassível desespero ao adversário e compreendeis o próximo fim do corpo. Esfriam-se-vos os membros, viscoso suor vos corre, abundante do rosto, e num esforço tremendo pronunciais de maneira quase ininteligível uma frase: eu, pecador, me confesso. Então vejam que em vez dele revelar com essas últimas forças dele que tinha sido vítima de um assassinato, ele preferiu garantir o paraíso na cabeça dele, né? Usou as suas últimas forças para se confessar ao Monsenhor, porque acreditava que iria para o céu apenas por isso. Então ele poderia ter dito: ele mente, ele me matou, ele me envenenou. Isso seria o bastante para o Monsenhor entender o que se passou ali e prender aquele homem.
mas ele preferiu usar suas últimas palavras para se confessar, assumindo ter sido um pecador durante a vida. O religioso que vos acompanha, porém, fecha-vos os lábios, no intuito de poupar-vos, e assevera: Domênico, descansa em paz. Ao sacerdote reto não se faz necessária a confissão no alento derradeiro. Ainda hoje ministraste a sagrada partícula. Pede a Deus por nós no céu. Então o Monsenhor acha que o padre Domênico é um sacerdote elevado, que não precisava se confessar, porque havia servido ao Cristo durante a sua vida. Inclusive, naquele dia, naquela data, ele havia partilhado do corpo e do sangue do Cristo na cerimônia religiosa tão conhecida na igreja. E disse para ele ficar tranquilo: você vai para o céu. Desconhecia, porém, a situação real do padre. Em seguida, o Monsenhor concedeu plena absolvição de todos os pecados da existência humana. Olha só. Para gente que não acredita nesse poder, é tão curioso ver, né, como uma religião cria um ritual, cria um mecanismo que não faz sentido. Como pode um ser humano absolver plenamente de todos os pecados alguém? Não faz sentido algum. A própria ideia de que o Cristo foi crucificado e pagou pelos nossos pecados também não faz sentido para nós espíritas. Pecados ocorridos e pecados futuros, o que faz menos sentido ainda. Os pecados que nós cometemos hoje foram pagos pelo Cristo quando foi crucificado há 2000 anos. Não faz sentido. Então vejam, o Monsenhor absolveu o padre Domênico de todos os seus pecados, da existência inteira dele. É lógico que nenhum Monsenhor tem esse poder, nenhuma figura humana tem esse poder, nem o próprio Cristo. E pode parecer um absurdo, né? Se tiver algum católico assistindo, que eu acho difícil, mas um católico pode achar um absurdo o que eu estou falando. Nem o Cristo nos absolve dos pecados. Não, ele nos compreende. Mas ele sabe que a lei do Pai dele, que também é nosso Pai, está acima de qualquer vontade humana, ainda que uma vontade tão elevada como a dele, que é um Cristo. Ele não iria contradizer uma lei do Pai, uma lei do divino, absolvendo um infrator antes que ele repare o mal, antes que ele expie, antes que ele se arrependa. Então isso não existe. O que existe é a misericórdia divina, o que existe é uma mão estendida, que é a mão do Cristo, que nos oferece ajuda para nos levantar, mas não que ele absolve todos os nossos erros como um passe de mágica. Ele nos entende, ele sabe que a gente errou porque é fraco, ele não nos condena, é diferente. Jesus não nos condena, mas absolver é outra história. Quem é da área do direito consegue até enxergar isso com mais facilidade, porque sabe que numa sentença criminal o juiz condena ou absolve. Jesus, se o enxergarmos na figura de um juiz, ele não nos condena. Ele entende que a gente errou porque somos imperfeitos, mas ele não nos absolve também, porque isso seria contrário à lei divina. Ele nos compreende e nos oferece ajuda, nos oferece o caminho. Mas nós precisamos seguir esse caminho. A absolvição dos nossos crimes só vem depois da reparação. E aí não é nem mais absolvição, porque quem é absolvido é porque é inocente. Então, a reparação de um crime é a recuperação do infrator. Ele pode
voltar a se reequilibrar com a lei divina após a reparação do mal feito. Então é lógico que o Monsenhor não tinha esse poder de absolver todos os pecados da existência humana de Domênico, o padre assassinado, tratando a personalidade espiritual dele cheio de santa confiança. A palavra do colega, porém, perturba-vos a consciência, porque ele sabe que ele não é inocente. Então as palavras de absolvição, até para o padre Domênico, não faziam sentido. Ele ficou perturbado com aquelas palavras, de que ele seria um homem santo e por isso não deveria se preocupar com a vida espiritual, porque certamente iria para o céu, para o paraíso. Ele ficou perturbado porque sabia que não era verdade. Ele sabe o que ele fez. No fundo, sabeis que a morte vos surpreende em doloroso abismo. Em vão tentais receber a paz que Monsenhor Pardini vos deseja. Debalde procurais desviar o olhar do envenenador que vos segue mordaz. Vossas mãos tombam inertes. O religioso amigo segura o crucifixo que não sentis. Vossos olhos param na contemplação da última cena. Abre-se a porta da alcova espaçosa e alguns servos ajoelham-se em pranto. Padre Domênico então tinha desencarnado. Não distante, um sino toca fúnebre aviso. Amanhece. Entretanto, semi-inconsciente, fustigado pela dor e pela desesperação, não vos vejo desfrutando as claridades do novo dia que surge. Então o padre Domênico, assim que desencarnou, já ficou num estado de semi-inconsciência, de escuridão. O dia amanhecia, mas o padre Domênico estava na escuridão. Cá fora, há círios acesos e atitudes respeitosas dos paroquianos que se multiplicam para proceder com o enterro, do corpo do Domênico, uma autoridade eclesiástica com todas as honras. Recebia a visita, os seus despojos, após o laudo médico de bondoso facultativo, médico, que intimamente vos crê suicida, fornecendo, porém, explicações da causa mortis como fulminante ataque de angina. Olha só. Como o suicídio é condenável para a Igreja em sentido eterno, para o Espiritismo também é condenável, mas a gente não acredita nas penas eternas, que o suicida não tem perdão, como é na Igreja Católica. Então o médico viu que ele morreu pela ação de um veneno e acreditou que o padre se matou. Mas ele divulga que foi um ataque cardíaco, foi um ataque de angina, a fim de evitar escândalos e perturbações no círculo sempre venerável da religião. Imagine um padre se matar. Há pessoas que choram sinceramente, e ouço comentários elogiosos ao vosso pastoreio sacerdotal. Dentro de vós, todavia, prevalece imensa noite. Gritais como cego ao abandono no primeiro instante de cegueira inesperada. Porém, ninguém vos ouve. Relacionais o crime de que fostes vítima, rogais providências contra o matador, mas os ouvidos humanos agora permanecem noutras dimensões. Então ele está desperto no plano espiritual, exigindo a prisão daquele que o envenenou. Mas as pessoas encarnadas não escutam o padre Domênico. Buscais o recurso de fugir, mas invencíveis grilhões vos ligam ao cadáver. Olha só, ele ficou preso ao corpo. Ao crepúsculo, processa-se o enterramento. Abre-se o templo suntuosamente ornamentado com flores roxas. Cânticos tristes evolam-se do coro e toda a nave cheira a incenso. Com grande pompa, em todas as minudências das exéquias, vosso corpo desce ao último abrigo. Entretanto, permaneceis ligado às vísceras decompostas. Então, o padre Domênico, depois que seu corpo foi enterrado, ele continuou ligado ao corpo físico em decomposição,
como que algemas o prendessem ao próprio corpo. A descrição da enfermeira Luciana impressionava André Luiz profundamente. A entidade infeliz parecia tocada nas mais recônditas fibras do ser. Após breve espaço, Luciana prosseguiu. Com o sepultamento do corpo, começaram para a vossa alma infinitos padecimentos. Permaneceis atormentado pela ansiedade, pela fome, pela sede, pela dor. Notem que o pós-morte do padre Domênico se assemelha muito ao de um suicida. O suicida também fica preso ao corpo, sente fome, sente sede, sente dor. Não posso precisar quanto tempo gastais em semelhante angústia. Sinto, porém, que a entidade sofredora de certa mulher vos visita o sepulcro. Então ela não sabe dizer quanto tempo ele ficou naquele estado, mas consegue ver que uma mulher visita o cemitério, o seu túmulo. Estende-vos braços horrendos, e sob impressão de pavor, conseguistes desatar o laço ainda restante que vos prende ao corpo disforme, fugindo a praguejar. Então ele conseguiu se desvencilhar do corpo apodrecido depois de muito tempo. Seus braços horrorosos, porque a decomposição do corpo físico se espelhava no corpo perispiritual dele. Então ele exalava cheiro pútrido, ele trazia manchas, buracos, na carne, carcomida pela decomposição, também no plano espiritual. Mas, com aquela impressão de de pavor, conseguiu se desvencilhar do próprio corpo e saiu correndo, praguejando, xingando. Vosso quadro consciencial modifica-se. Recordais o drama da infortunada que vos apareceu suplicante. Então ele começa a lembrar quem é aquela mulher. Foi também vítima de vosso poder fascinador. Ele deve ter sido um padre bonito, Um padre belo, que conquistava as mulheres, seduzia. Então ela era mais uma de suas vítimas. A leitura mental de vossas lembranças revela as particularidades da experiência final da tresloucada. Então ele estava começando a revelar ali nos painéis mentais da memória o fim que aquela mulher também teve. Pobre mulher crédula e confiante, vejo-a chegando ao presbitério em tempestuosa noite. Experimentais a emoção inferior do homem menos digno que sente o império absoluto sobre a presa. Então a Luciana começa a ver o que ele tinha feito com ela. Ela chegando de noite na igreja, ele olhando para ela e a desejando. A pobrezinha, todavia, chora e roga-vos auxílio. Pronuncia palavras de comover corações de pedra, mostrando indefinível desalento. Então ele se aproveitou de uma mulher que estava totalmente fragilizada, sofrendo. Percebo o que diz. Confiou excessivamente em vossas promessas e cedeu aos vossos caprichos de homem vulgar. Então a gente começa a entender aí o que o padre fez, o padre Domênico. Além de se envolver com uma mulher casada e ter sido vítima de um crime praticado pelo marido traído, antes disso ele havia seduzido também uma outra mulher, se aproveitando de uma situação frágil em que ela se encontrava, de sofrimento íntimo, para que ela cedesse aos seus caprichos de homem vulgar. Ou seja, envolveu aquela mulher em intenções de lascívia, em intenções sexuais, e ela acabou cedendo, acreditando nas suas promessas. Ela também errou, Porque ele, sendo padre, ela não poderia se envolver com ele, mas ele é pior ainda, Tem mais culpa ainda do que ela. No próximo estudo, nós veremos o que vai acontecer com esses dois.
O que mais o padre Domênico fez para estar naquela situação em que Luciana passa a enxergar tudo o que ele fez por meio da sua faculdade mediúnica de clarividência no além. Agradeço então a todos que nos acompanham e peço à espiritualidade amiga que nos abençoe a todos, nos proteja de todo mal e amplie a nossa percepção para compreendermos as lições da espiritualidade. Que o amor do Divino Mestre possa nos envolver a todos nesse momento, chegar aos corações que estão em nossas mentes, as pessoas que amamos, as pessoas que desejamos o bem e também aqueles que nos têm por adversários, aqueles que não simpatizam conosco, que nos perseguem, eles também possam receber essa vibração de paz, de harmonia, de sentimento sincero de fraternidade, para que mudem as suas concepções e o seu coração. Agradecemos muitíssimo a Deus, a Jesus Cristo, nosso Senhor, e a todos aqueles que trabalham em nome dele, levando a palavra do Evangelho, acalmando corações aflitos e angustiosos, envolvendo-nos nessa vibração de paz, de harmonia, de serenidade que tanto nos faz bem. E que nós possamos cultivar essa vibração, essa convivência salutar com os nossos mentores espirituais, com os nossos guias, com os nossos amigos do além, que nos amam, que nos querem bem, que nos aconselham, nos apontam o melhor caminho, as melhores decisões. Saibamos escutá-los, da mesma forma que o padre Domênico passou a escutar os conselhos de sua amiga Zenóbia, nós também possamos sintonizar com esses irmãos, com esses amigos queridos, ouvindo seus conselhos, suas considerações, para que acertemos também em nossas vidas por meio da aplicação do Evangelho do Cristo. Que a paz dele nos envolva a todos e que Maria Santíssima, Mãe das Mães, continue a estender seu manto de amor sobre a terra, abençoando os nossos corações, as nossas mentes, perdoando as nossas ofensas, assim como nosso Pai nos perdoa, e envolvendo aqueles que caíram no erro, no vício, no crime, no desatino, para que todos recebam uma última oportunidade de permanecerem na terra renovada após o período natural da transição, em que as Escrituras já apresentam os fatos que hoje acontecem e que ainda acontecerão, e que buscam nos preparar para esses acontecimentos que são naturais, a evolução de todos os orbes. Fiquemos firmes na fé e estejamos aptos a praticar todo o bem possível, o Evangelho do Cristo na sua maior pureza da caridade, para que tenhamos mérito de permanecermos numa terra pacificada. Graças damos, Senhor, a Ti e pedimos calorosamente que os conflitos armados findem-se na terra, acabem, que os homens não queiram mais exterminar uns aos outros, se arrependam dos seus erros e passem a compreender a necessidade de uma vida fraterna, suportando as diferenças e desejando somente a convivência pacífica entre os povos. Graças damos a Ti, Senhor, hoje e sempre, e que assim seja. Muito obrigado mais uma vez a todos e que a paz do nosso Senhor os abençoe. Até o próximo estudo.